Opa! E aí, bom demais? Bom, hoje já começamos o vídeo aqui no escritório e, mano, tá muito frio, velho. Sério, tá muito frio. Eu já tô sentindo minha garganta aqui meio arranhando, então eu imagino que esse vídeo aqui vai ser um pouco complicado de gravar, mas eu vou gravar ele com toda a felicidade do mundo, porque, pô, não tem nem 10 horas que eu postei o primeiro vídeo desse canal aqui, que agora a gente tem um nome, né? Rumo ao Top Cut. É um bom nome, eu gostei desse nome. E é isso, né, cara? Eu fiquei muito feliz com todo mundo aí que comentou no vídeo, que interagiu comigo de alguma forma. E esse vídeo aqui já vem baseado num dos comentários que deixaram aí nesse vídeo, que é esse aqui. Eu vou deixar aqui na tela. Quero dicas de como escolher um deck para iniciantes entrarem no competitivo. Mano, e isso é uma ótima dúvida, porque quando você pensa em entrar no competitivo, quando você é iniciante e ainda mais no Pokémon, e por que eu digo ainda mais no Pokémon? Porque é um jogo onde ele tem muita nostalgia para as pessoas que acompanham isso, tipo, desde criança, sei lá, ou sei lá, cara, tem muito apego ao desenho ou alguma coisa do tipo. Geralmente essas pessoas, tipo, sei lá, gostam de um Pokémon específico, ou tem um Pokémon preferido e quer jogar com esse deck. Quando a gente pensa em competitivo, geralmente a gente tem que abandonar todos esses nossos gostos, né? A não ser que o nosso Pokémon favorito seja um Pokémon muito bom para o jogo competitivo, o que geralmente não é muito o que acontece, né? Mas eu queria entrar em alguns tópicos aqui hoje, né? Para explicar isso de forma bem certinha desde o início, né? E o que seria o competitivo, né? Na verdade, o competitivo não é só ir jogar um torneio, ter um deck bom. Na verdade, é um ambiente onde você consegue otimizar, tirar o máximo de suco da lista do seu deck. Por exemplo, um dos melhores decks hoje em dia é o Gardevoir. Mas você pode jogar de Gardevoir de forma não competitiva. Por exemplo, digamos, vamos colocar uma aspas aqui, digamos que a melhor versão da Gardevoir hoje seja com Jellicent, mas você não tem um pensamento competitivo e você fala assim, cara, não gosto da Jellicent, tipo, não quero usar ela na minha lista, não gosto desse Pokémon, vou usar a Guard sem Jellicent, tá ligado? Isso não é um pensamento competitivo, por exemplo, porque você estaria abrindo mão de otimização, de melhores resultados para um gosto pessoal, por exemplo. Bom, e aí, traçando esse paralelo, falando de competitivo, a gente não tem como deixar de falar de meta. E o que é meta? O que seria o metagame, né? A gente fala X deck é meta, Y deck é meta, mas por que eles são meta? O que faz deles meta? E o que é ser meta, né? Na verdade, meta nada mais é do que os decks mais utilizados no momento. E um ambiente competitivo é onde você pega esses decks mais utilizados no momento e começa a otimizar eles. Por exemplo, vamos supor, tô jogando de Dragapult e quando eu comecei a jogar de Dragapult, a galera costumava usar na lista 2 Dracloak e muito doce raro para você conseguir evoluir direto pro Dragapult. Logo depois foram vendo que o melhor jeito de jogar com Dragapult não era assim. E o Dragapult é um puta deck, é um deck absurdo, só que assim, ele ainda não tinha sido explorado e otimizado o suficiente. Então, mesmo ele sendo um deck que já era meta, ele não era tão bom quanto é hoje, porque ele foi otimizado. Então, o metagame, na verdade, é isso, né? É você pegar o conjunto dos melhores decks do formato, que tem um conjunto de fatores que o tornam o melhor, o fator de popularidade do deck, e isso eu não digo nem de popularidade do Pokémon,
Eu digo popularidade de ele estar sempre na mão da galera, porque às vezes ele tem um estilo de jogo que pode ser um pouco mais simples, então a galera opta por jogar com esse deck, e às vezes ele pode não ser o melhor, mas às vezes ele é tão simples de jogar que às vezes vale o risco, né, de jogar com um deck que não é o melhor, mas ele é simples, num torneio de muitas partidas, onde o cansaço mental pode dar uma impactada. Então, às vezes, jogadores que às vezes não são tão experientes podem optar por pegar um deck mais tranquilo de pilotar ali para depois, ao longo de 10 rodadas ali, ainda tá conseguindo desempenhar bem com o deck. Porque isso conta muito também. E vamos lá, né? O que faz de um deck ser meta? Para isso, primeiro eu quero levar a gente aqui de novo, né, pro Limitless, que é o nosso principal site aqui para estatística, essas coisas. Deixa eu trocar aqui de tela. Estamos aqui no Limitless. Beleza. Aqui no Limitless, logo de cara assim, na página inicial do Limitless, a gente tem os top decks aqui. E são 6, eles elencam 6. Se a gente clicar em Complete Deck Ranking, a gente consegue ver mais. Mas eu vou focar nesses 6 aqui, porque eu fiz meio que uma planilhazinha pra gente meio que pegar todos os fatores importantes que, assim, são fatores subjetivos, né? Baseado completamente na minha opinião, beleza? Então são fatores subjetivos. Eu tentei traçar isso e tentar meio que desenhar para deixar mais fácil para a galera entender quais são os fatores que transformam um deck em deck meta. Não é tipo assim, o Dragapult é bonito, tá ligado? Logo ele é um deck meta, ele bate 200 e dá 60 de dano, tá ligado? No banco. Mano, não é isso, tá ligado? Mas vamos lá. Eu passei esses decks aqui, né, pra outra aba aqui, que é essa planilha aqui. E aí vocês estão vendo um monte de número solto aqui, né? Mas eu quero focar mais nos títulos. Aqui a gente pode ver os decks, né? Tem Gardevoir, Mega Pistol, Green, Gholdengo, Dragapult e Cerulege. São os 6 que estão ali no Limitless. E os pontos que eu elenquei aqui como os importantes, né? Foram consistência, adaptabilidade, versatilidade de atacante, resiliência e comeback, velocidade de setup e curva de aprendizado. Aí, eu coloquei uma nota aqui que também é subjetiva, com base na minha experiência de jogo, com base no que eu vejo. Então, eu fui colocando notas aqui. Eu acho que, assim, bem dentro da realidade, sabe? Tipo, de cada deck. E a gente tem uma nota final aqui de cada um dos decks. Só que, nesses 4 primeiros aqui, consistência, adaptabilidade, versatilidade de atacante e resiliência / comeback, no Pokémon eu considero esses os 4 principais aspectos de que pode ser um deck muito bom. E às vezes, mesmo tendo tudo isso, às vezes ele não é um deck muito bom. Pode ser que aconteça, tá ligado? Porque isso aqui, ele trata da especificidade de cada deck, mas ele não tá analisando o cenário como um todo. Por exemplo, um deck que eu acho muito legal, e ele tem muitas das coisas que eu considero muito boas para um deck ser bom, é o Mega Lucario, por exemplo. Mas o Mega Lucario não tá aqui, não é porque ele não é competente o suficiente para estar aqui, é por conta do metagame atual. Tipo assim, ele não vê jogo, mano. Existe Guard aqui, Guard pra caramba. Guard é um dos decks com mais representatividade, com maior força. Não tem como o Mega Lucario jogar num meta onde existe Gardevoir, por exemplo. Mesmo ele sendo muito bom. Então, essa tabela aqui, ela foca em olhar o deck sozinho, sem considerar outros aspectos externos, tá ligado? Então, beleza. Começando aqui pela Gardevoir.
Eu não vou focar nas notas em si que eu dei, mas eu vou focar nesses 4 primeiros parâmetros aqui que eu coloquei de vermelho. Por que eu coloquei eles de vermelho? Porque eu considero os mais importantes, como eu disse, e aí, na minha nota, por exemplo, se a gente for olhar aqui, eu fiz uma fórmula onde essas 4 colunas aqui, elas são multiplicadas por 2. Porque na minha opinião, essas notas aqui, esses 4 primeiros parâmetros, eles têm um peso maior do que os outros. Cara, um deck consistente, principalmente no Pokémon, onde existe muito... É claro que torneio maior não vai ser MD1, né? Mas existem muitos torneios MD1, League Challenge MD1, League Cup... Não, League Cup é MD3 já. Mas tudo abaixo de League Challenge ali, local, League Challenge. E aí você pode pensar assim, mas aí você tá querendo falar de meta, tá falando de local. Mas, mano, sempre existe um meta, pô. Sempre. Se você pegar um torneio e falar assim, beleza, esse vai ser um torneio for fun, tá ligado? Só pode deck for fun. Você pode ter certeza que se começarem a jogar sempre esse torneio, você pode ter certeza que um deck vai se destacar entre eles, tá ligado? E aí esse deck vai ser o quê? Ele vai ser o meta, pô. E aí no meio do for fun vai ter o meta. E a galera vai querer jogar com o deck que é o melhor, tá ligado? Enfim, dei uma desviada aqui da parada, né? Mas falando de MD1, né? O fator consistência conta muito. E até em MD3 também, ainda mais no Pokémon, que é um jogo que tem prize, né? Que você não joga com as suas 60 cartas ali toda vez. Então você quer ter uma consistência alta, sempre. Quanto mais consistência, melhor. É uma relação de consistência e poder. Você tem que sempre ali analisar, tipo, mano, será que eu abro mão da minha consistência para poder? Geralmente, spoiler, eu geralmente não faço isso. Eu sempre prefiro ter os meus decks mais consistentes possíveis. Mas, vamos lá. Adaptabilidade. Um bom exemplo de adaptabilidade aqui é o Cerulege, por exemplo. Até essa coleção de agora, o Cerulege, ele era um atacante que só atacava de Cerulege. Cerulege. Agora, ele ficou um pouco mais adaptável, tá ligado? Agora ele consegue comprar mais carta, ele consegue bater no Budew com um atacante single prize, que é o Sorok. Então ele, beleza, ganhou uma versatilidade de atacante maior, ele ganhou uma adaptabilidade melhor, ele consegue se adaptar muito bem, tipo, fugir de ataque que te prende com Jet Energy, por exemplo. Então, tipo, o deck ele tem um nível de adaptabilidade boa. Enfim, eu não quero entrar aqui no mérito das notas em si, mas sobre a atenção que a gente tem que dar para esses pontos aqui. Por exemplo, a Gardevoir, ela é um deck tão insano que ela tem um monte de atacante, velho. E ela ainda tem o agravante, né? Tipo, o agravante pra gente que não joga de Guard, que os atacantes dela são versáteis, batem muito e são single prize, cara. Então é muito forte, pô. É muito forte. E ela consegue usar uma das melhores cartas do meta atual, que é um Kidori. Enfim, velho. Energiza muito fácil, então tem um comeback muito bom. Sabe? Tipo... Enfim... São esses parâmetros, assim, sabe? A gente tem que ir analisando. Tipo assim, Absol, por exemplo, que é o deck que a gente tá falando aqui no canal, né? Tem uma consistência muito boa, tipo, um carrinho ali você já faz teu setup inteiro, um Arven ali já faz todo o teu setup energizado com 2 energias. Adaptabilidade, ele consegue se virar muito bem, tipo, vai jogar contra um Charizard, ele coloca um Ugerpon de pedra na frente. Vai jogar contra Goldengo, Ugerpon de pedra. Vai jogar contra, sei lá, mano, outros decks. Aí tu consegue dar o Absol, ou tu consegue jogar com o Kangaskhan, ou tu consegue segurar o cara com o Evital, tá ligado? Então é uma adaptabilidade muito boa, mano. Uma versatilidade de atacantes muito boa também. Agora, vai falar de comeback.
pô, o cara mata um Pokémon seu de 3 prêmios, tu fica triste, pô, aberto, tá ligado? É muito difícil voltar pro jogo depois que você perde isso. Então aqui eu coloquei uma nota que, de novo, subjetiva, mas eu entendo que seja uma nota baixa, 5 aqui. E, de novo, tem o fator X2, né, que eu coloquei aqui, né, X2, porque tá em vermelho. Aí beleza, tá bom, já deu pra entender mais ou menos aqui, né? Agora falando desses dois últimos parâmetros aqui. Velocidade de setup. Por que eu não considero isso tão importante quanto os outros 4? Aí eu vou dar o exemplo do Dragapult. Dragapult é um dos decks aqui que tem o velocidade de setup devagar, lenta. Só que, enquanto isso, ele tá lá te batendo de Budew. Tá segurando o cara. Ele faz coisa. E enquanto isso ele tá lá montando Dracloak, comprando carta, setupando. Quando ele setupa, então, cara, beleza, tudo bem que o setup dele é lento, mas o setup dele de ser lento não influencia tanto no jogo, tá ligado? Dele, em específico. Então eu considero esse parâmetro aqui menos importante que os outros, porque se ele não fosse um deck consistente, por exemplo, mesmo que o setup dele fosse rápido, às vezes ele não ia conseguir fazer as jogadas consistentemente, né? Todas as vezes. Ele não seria um deck confiável para se levar para um torneio de múltiplas rodadas, por exemplo, tá ligado? E aí aqui é o único parâmetro desses todos que eu acho que pode ser modular, por exemplo. Gardevoir X, outro exemplo com ela. Gardevoir X é um deck muito difícil de se jogar, muito difícil de se pilotar. Mas, se você se empenhar e jogar bastante de Gardevoir, ela é um deck que é muito recompensador, porque você consegue tirar água de pedra, cara. Tu sente que parece que não tem nenhum jogo perdido, sabe? Não tem uma mão que você fala assim, cara, aqui não dá... Não tem uma mão, é embaçado. Sempre tem. Mas, tipo... É muito difícil você olhar pra Guard assim e falar, mano, não tem o que fazer nessa match, eu só perco, sabe? É muito difícil, velho. Ela sempre tem uma jogadinha que você pode fazer que seja um Munkidori 60 confuso, tá ligado? Ela vai fazer algo, mano. Tipo assim, vai fazer algo e ela consegue ganhar o jogo com esse algo. Então, você sabendo jogar bem, é um deck que a curva de aprendizado, ela se torna cada vez menos importante pra Guard. Né, o fator curva de aprendizado. E para todos os decks, no caso, né? É a única nota aqui que você consegue modularizar de alguma forma, né? Por exemplo, depois de 1 ano jogando de Guard, sei lá, 6 meses jogando de Guard, porque Guard joga desde sei lá quando, né? Então você consegue transformar esses 5 talvez num 10, por exemplo. Bom, eu acho que falado isso, eu acho que ficou claro aqui, né, os pontos e os principais aspectos do que torna um deck bom. Bom, tava eu editando, eu esqueci de responder de fato a pergunta, né? Eu fiz todo um rodeio, expliquei tudo pra no fim eu esqueci de responder a pergunta de qual de fato é o deck que eu indicaria, né, pra um iniciante começar, né? Eu me prenderia muito mais nesses aspectos de curva de aprendizado, porque no começo, quando você é iniciante, você vai estar muito preocupado em saber o que você está fazendo com o seu próprio deck. Essa que é a real, tá ligado? Então, quanto menos você precisar pensar para jogar com o seu deck, mais você consegue focar em aprender as matchups, aprender os outros decks, para você conseguir tirar maior proveito em cada match com o seu deck. Então eu focaria em decks como Ceruled, me parece um bom deck, o Gholdengo, me parece um bom deck, focando aqui ó, na parte de curva de aprendizado, aqui Ceruled, o Joltik Box me parece um bom deck, altamente consistente, a curva de aprendizado é bem baixa, não tem tanta versatilidade de atacante assim, até tem em alguns casos, mas, cara, eu iria focar com certeza em decks extremamente consistentes, em decks fáceis de aprender,
E é isso, galera. Bom, e de novo, né? Se inscreve aqui no canal, cara. Se inscreve, mano. Porra, se inscreve aí, velho. Sério, velho. Sério, sério mesmo. Eu vou fazer vários vídeos maneiros, mano. Eu juro. É sério mesmo. Comenta mesmo. Comenta, velho. Porque que nem esse vídeo aqui saiu por conta de um comentário. Você pode deixar um comentário aí maneiro, mano. E eu vou fazer o vídeo que você quer, velho. Você vai ser tipo o meu chefe, tá ligado? Me manda aí, pô. Manda eu fazer um vídeo. Mas é isso, rapaziada. Desculpa a brincadeira. Nosso canal agora tem nome. Eu sou o John do... Ai, meu Deus do céu! Eu sou o John, bro! Eu esqueci o nome do canal de novo, porra! Falou, rapaziada!